Jó, né, você pega aquela passagem dele, ele era cristão, mas não sabia, ele era cristão sem saber que a vinda de Cristo, mas ele já cria, porque desde o Primeiro Testamento já se falava da vinda do Messias, mas vamos supor que Deus usasse ele, né, que ele tinha tudo, depois teve nada, ele demonstra o que essa geração está passando hoje, quando ele fala, antigamente eu conhecia só de ouvir falar, que é essa geração. Sim. Propaga Cristo, propaga. Se é cristão, sou, mas conte-me sobre Cristo. As pessoas não sabem. Então, antigamente eu só conhecia de ouvir falar esse tal de Quem Cristo. é Jesus? Mas hoje eu posso ouvir a tua voz. Hoje eu sei, hoje eu sinto. Hoje eu sinto a transformação, eu me arrepio, eu choro, sabe? Eu não choro por nada nesse mundo, mas quando eu lembro da cruz, daquele cara que pagou aquele preço, Jó falaria nesse caso, assim, é que a gente tenta falar com outras palavras, né? Mas eu falaria isso. E eu já escrevi tantos textos, sabe? Tantas pregações no meu celular. Parece o Galego. O Galego é igualzinho, chora, não chora por nada, mas lá na igreja chora. Cara, se eu lembrar, se eu falar da minha história, atrelada à Bíblia, que é o que eu vou fazer no meu show, toda pontuada com Bíblia, e colocando meu filho, minha família, eu já me emociono, porque, cara, eu vejo Deus em cada detalhe ali. Amém. Então não sou eu. Deus não colocou a gente no pânico pra gente ser famoso. Ele colocou a gente lá pra gente louvar e honrar o nome dele hoje. Pra gente ter uma voz tem hoje amigo, pra tem falar amigo dele. meu que fala, você tá passando necessidade, faz isso, faz aquilo. Eu não nasci pra isso. Deus me fez pra coisas maiores. Amém. Eu não vou fazer o que enche os seus olhos, o que enche os olhos dele, o que enche os olhos dele. Deus me fez pra coisas maiores. Deus me fez pra ser cancelado. Exato. Deus me fez pra ser cancelado. Pra eu chegar no ápice e depois ser cancelado. Porra, mas todo mundo sabia quem era você. Eu era o quê? Você era um mendigo. Pô, você quer ser conhecido como mendigo o resto da vida? Não, me cancela, Senhor, e me refaz de novo. O cancelado para Deus é o quebrantar. Me quebranta, Senhor, me quebra. Me usa-me a mim, envia-me a mim. Pra gente entender que não é sobre nós. Me arregaça, me põe me volto pra rua se necessário. É que vou hoje morar na Cracolândia se necessário. Esse evangelho não é atrativo, né? Não é atrativo esse Ele evangelho. nunca foi. Não é atrativo, porque você falar acerca de uma renúncia, que nem você tocou num ponto agora, que é a base da fé cristã, né? Que o fim máximo do homem não é ele ser glorificado, mas o nome de Deus ser exaltado. E até acontecer isso daí, e é um processo de cada um, né? Porque é o processo de santificação. Esse processo que você tem vivido quando você fala, inclusive da sua família, é Deus te trazendo para a origem. Você tocou naquele aspecto da maldição hereditária. Às vezes as pessoas falam, não, minha família já é amaldiçoada. Não é, é a repetição de comportamento. Meu pai foi assim, eu sou assim, meu filho vai ser assim, porque no final as histórias vão se repetindo, porque Cristo não habitou ali. E quando Cristo habita, há transformação em tudo. Além do que tem acontecido com você, mas agora nós podemos contemplar os frutos, embora hoje apenas verbalizados, mas nós que somos mais próximos, nós sabemos quem você era antes de Cristo e agora com Cristo habitando na sua vida. Isso daí é magnífico e ver esse cuidado de Deus de te colocar em determinados lugares é somente depois da sua mente transformada que consegue enxergar. Esse ponto do colégio interno, daí você saiu de lá com quantos anos, daí começa sua caminhada. Pânico, daí como você entrou pra televisão? Então, aí, cara, como Deus é maravilhoso com alguns escolhidos, né? Com todos, mas alguns são escolhidos mesmo. No colégio moravam cerca de 300 crianças. E eu lembro quando eu tinha 13 anos e ia fazer 14, na época não tinha lei do menor. Em 94 surgiu a lei do menor. Menor só poderia trabalhar a partir dos 14 anos. Antigamente era mais liberado, lembra? Era mais bagunçado. Então em 94 chegou a lei do menor. E em 93... chegou uma senhora lá no colégio chamada Dona Margot, que é a mãe do Tutinha, dono da Rádio Jovem Pan. Que te tem como um filho. É. Eu ouvi o Tutinha falar isso. Não, sim. Tem como um filho assim, tipo, tinha um carinho, sabe? É, de carinho. Como Deus é tão perfeito, né? Ele manda anjos, como está escrito na Bíblia. Em Hebreus mesmo ele fala, né? Que eu até escrevi um post para uma amiga minha essa semana. Deus coloca anjos na nossa vida mesmo. E às vezes a gente recebe pessoas na nossa casa e na Bíblia fala que a gente às vezes está recebendo anjo e não sabe. E a Dona Margot foi lá no colégio, ela era da Liga das Senhoras Católicas, que era um monte de velhinhas, pessoas mais velhas que ajudavam, como tem até os dias de hoje, pessoas que ajudam. Ofertam. Que ajudam o orfanato, que vai dar doação, que é o que vocês fazem na igreja também, deve fazer esse trabalho social na igreja. E ela foi visitar o colégio. Chegou lá num Ômega Suprema, bonitão, na época, que era o carro do momento, aquele piruona, com adesivo da Jovem Pan e as crianças tudo correndo atrás. Caramba, que da hora! E ela chegou com o motorista dela, chique no último, a Dona Margot.
Meu Deus. Aí, eu sem interesse nenhum, a gente tinha horta, tinha plantação, tinha tudo. Eu peguei um saquinho de mercado, coloquei abacate, coloquei umas frutas ali, que era muita fruta, a gente plantava mesmo. Aí peguei e fui dar pra ela, na hora dela ir embora. E ela toda boazinha, ela falava, era só televisão preta e branca na época. Ela falava, o lar, a gente chamava de pavilhão, depois mudou pra lar, né? Pavilhão lembra muito cadeia. Falou, o lar que tiver mais limpo, quando a tia voltar aqui, tiver mais bem carpinado, a gente carpinava também, era lei, era obrigação, tinha que carpinar, limpar. Por isso que eu falo, cara, hoje em dia não tem mais isso, mas minha criação foi embaixo de chicote, a gente apanhava pra caramba, mas me fez homem, tá ligado? Revoltado ou não, rebelde ou não, eu sei os caminhos e tal. E ela falou, o lar que tiver mais limpo, mais bem carpinado, mais bem cuidado, vai ganhar uma televisão colorida. Cara, imagina a molecada querendo uma TV colorida. Sim. E a gente... Aí na hora de ela ir embora, eu peguei desse saquinho pra ela. Ela olhou pra mim e falou, nossa, você é a cara do meu neto. Toda simpática. Falei, 300 crianças dentro do colégio. Falei, logo eu parecia esse moleque. Você é a cara do meu neto. O primeiro emprego que tiver na Jovem Pan, a vaga vai ser sua. Só que tinha um moleque que era mais velho que eu, que é um amigão meu, chama Feliciano. Um negão dessa cor aqui, ó, meu parceiro. Falou negão, falou da cor. É, negão, meu parceiro, meu irmão. Aí ele tava na frente de emprego, né? A molecada ia servir exército e os mais velhos tinham vários degraus ali de idade. Os mais velhos estavam na fila para trabalhar antes da gente. Eu tinha 13, não tinha feito 14, não podia trabalhar. Então, quando eu fizesse 14, eu já estaria apto a trabalhar. E o Feliciano já tava com 14 ou 15, uma coisa assim. Aí eu falei, moiou, né? Porque o negão tá na frente. Vai roubar minha vaga na Jovem Pan. E a gente sempre começava com trabalho, era correio, era office boy, não sei o que, coisa do Estado, assim. Você vê que já veio na contramão, um negócio nada a ver. Aí falaram, mas o Feliciano tem que... ele tá na frente, na fila, tal. Aí ela falou pra mim, eu vou arrumar 2 vagas. Uma pro Feliciano, que já é a dele, e a sua. Aí eu fui trabalhar na Jovem Pan com 14 anos de idade. Caramba. Eu e Feliciano, a gente acordava cedo, pegava o busão, ia na Jovem Pan. Deus cria vaga onde não tem vaga, Deus abre o mar. Eu na época não sabia. Porque, cara, imagina, na minha época, você saía do colégio, você saía do orfanato com 18 anos. Quando entrou a lei do menor, lascou. Eu ia fazer um movimento aqui que vocês não gostam muito. Lascou. Quando entrou a lei do menor, eles falaram, a partir de agora, o menor vai sair com 14 anos e 11 meses. Porra, ferrou. Porra. O que eu vou fazer da minha vida, assim, Eu vou sair desse lugar, pra onde eu vou? Vou voltar pra rua. Então, por isso que eu falo, eu cresci sempre com medo, com inseguro, sempre olhando, sempre vendo. Cara, e é nesse medo que Deus sempre agiu na minha vida. Eu lembro hoje, entendeu? Aí teve essa vaga... E você poderia sair também de lá e ter se perdido na rua, não aproveitado o emprego, fazer um monte de coisa diferente. Que é o que aconteceu com vários amigos meus. Saíram empregado e depois foram pra droga, pro crime. Ganham dinheiro, né? Viu o que acontecia, se perder é fácil. Porque não tinha referência nenhuma também, Só né? Que, cara, a maior felicidade da minha vida era estar naquele lugar. Cara, eu tava numa empresa legal pra caramba. Música, sabe? Humor, que o Pânico já existia na rádio, começou em 93. E eu gostava pra caramba. Aí tinha meu salarinho, eu ganhava R$150. Era o ideal pra eu pagar um aluguel de 1 quarto que eu dividia com o Feliciano. 1 quarto, um cômodo. Aí vocês saíram então desse colégio, foram morar em outro lugar? Aí com 14 anos e 11 meses eu briguei com uma mulher chamada Leda. Xinguei ela de tudo que é nome que você possa imaginar, porque ela sempre falava, você vai voltar pra FEBEM, uma velhinha. Ela não gostava muito de mim, não sei se tinha ciúme, porque a dona Margot meio que me deu essa vaga, eu não sei. Eu sei que ela não gostava, não ia com a minha cara. Aí tinha a Cidinha, tinha a Rita, que eram as assistentes sociais, né? Tinha o Seu Bento também, que me espancava pra caramba, mas é o cara que mais me educou. Que eu só tenho lembrança boa de lá, cara. As ruins eu já deixei de lado, porque eu sei que as ruins não é de Deus e as boas são as que me enchem. E as ruins, às vezes não, né? As mãos de Deus estão sobre tudo, porque as coisas ruins nos edificam. Olha aí, quantas coisas aí que talvez algumas pessoas estejam vivendo parecido e não conseguem enxergar a esperança. Mas eu creio que vai acontecer isso, né? Chegar, Cristo invadir a cena e mudar tudo, né? Trazer cor aonde era tudo preto e branco. Na verdade, cara, se a gente for analisar biblicamente, a Bíblia fala que tudo é propósito. Então, quando você já nasce, né? Deus já conhecia, Perfeito. como diz Jó, já conhecia antes, mesmo antes de eu nascer, quando eu estava na barriga da minha mãe. Já sabia que você ia estar aqui hoje, a gente já sabe de tudo. Exatamente. Exatamente, porque ele está me usando para isso, assim como está usando vocês, está usando todo mundo que está aqui. Somos apenas... Propósito. Se você crê que você tem um propósito de vida, quantas coisas eu já tentei fazer e não deu certo? Quantas coisas que eu nunca planejei na vida e bum! É Deus falando, ei, calma, relaxa, velho. Quem manda sou eu. Vive aí o que você tem para viver hoje. O que você tem para fazer hoje?
Vai vivendo. E as Quem coisas manda que sou deram eu. certo na minha vida eu nunca planejei. Não só na sua. Não precisa ser profeta para falar. Na dele, na de todo mundo aqui. Ninguém planejou nada. Ele planejou aqui no máximo um podcast, vou montar, mas ele não planejou. Ele não sabe se vai fazer sucesso, não sabe se vai vender, não sabe se vai ter legal, não sabe se vai vir convidado bacana. Não sabe. Tem essa insegurança sempre no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida sentimental. Sempre tem. Então, quando você entende isso e você aceita isso como uma verdade absoluta, que é Cristo, você não sofre mais. Você não dá mais esse prazerzinho pro diabo de ficar te atormentando, te trazendo doença, dor, enfermidade, depressão, ansiedade. Eu escrevi um negócio no meu Instagram, não sei se você viu, sobre ansiedade.